Oi gente, meu nome é Sofia Minella e neste vídeo eu vou contar pra vocês sobre o livro Sobre Violência de Hannah Arendt. Hannah nasceu em 14 de outubro de 1906 em Hannover, Alemanha. Filha de família judia, Hannah se interessou pelo judaísmo na juventude pelas fortes influências. Devido às boas condições financeiras, desde sempre recebeu uma educação de qualidade. Em decorrência da participação ativa do pai no Partido Social Democrata Alemão, foi imersa em assuntos e ações políticas. Após fugir de um campo de concentração, Hannah foi morar em Nova York para estudar e trabalhar como professora de filosofia política. Em dezembro de 1975, morreu em decorrência de um ataque cardíaco fulminante aos 69 anos de idade. Antes de qualquer coisa, vale ressaltar o contexto político e ideológico em que este livro foi produzido. O ensaio foi escrito entre 1968 e 1969. E se você manja de história, sabe que o mundo estava um caos nessa década. O cenário foi marcado por intensas rebeliões estudantis, confrontos raciais, a Primavera de Praga, o temor de um conflito nuclear, Guerra do Vietnã. Deu para perceber que o mundo não estava muito calmo. Percebe-se então ser a violência um dos fatores em comum desses fatos históricos. Sendo assim, Hannah decide escrever esse livro para analisar filosoficamente o papel da violência na sociedade da época. E, diferente do que muitos pensam, ela não propõe nenhuma solução para o dilema, apenas auxilia na compreensão desse assunto tão complexo. O livro, então, foi separado em 3 capítulos. O primeiro ocorre a problematização da violência e do poder. No segundo, a conceituação desses nomes. E no terceiro, crítica a algumas teorias. Hannah começa afirmando que a violência alcançou um ponto em que nenhum objetivo político poderia corresponder ao seu potencial de destruição. E também que chegou ao nível de não possuir mais justificativas. As consequências verdadeiras de atos violentos são, na verdade, apenas suposições hipotéticas que não são pensadas a fundo. E quando elas ocorrem, a surpresa toma conta das pessoas. Como resultado, a estrutura social é modificada por completo e há uma quebra na rotina da sociedade. Afinal, terão que encontrar uma forma de lidar com essas consequências. A autora dedica vários parágrafos para análise de revoltas estudantis e conflitos, junto com um diálogo de pensamentos entre pensadores como Karl Marx e George Sorel. Porém, não irei entrar a fundo nisso, pois o que importa para nós, neste vídeo, são os próximos capítulos. No capítulo 2, Hannah realiza uma tarefa difícil, segundo a autora, a de analisar a violência no âmbito político. Ela se justifica afirmando que há um consenso na sociedade e entre os teóricos de que a violência é a maior manifestação de poder. Mas antes de aprofundar essa discussão, é necessário definir o que é poder. O poder, em primeira análise, depende da quantidade de indivíduos que o possuem e que o apoiam. Ou seja, ele pertence a um grupo e nunca apenas a um indivíduo. Por isso que as instituições políticas são um dos exemplos mais fortes das manifestações do poder. Afinal, são constituídas de inúmeras pessoas e recebem o apoio do povo para o seu funcionamento. Em resumo, o poder é a habilidade humana não apenas para agir, mas também para agir em concerto, necessitando de um grupo para manter a sua união, sendo ela a essência de todo o governo. É tentador pensar no poder como uma extensão da obediência e do comando, consistindo na violência como seu pré-requisito. Entretanto, apesar de habitualmente aparecerem juntos, a violência, diferente do poder, necessita de uma justificação pelo seu fim buscado, sendo caracterizada por Hannah como algo instrumental. Para facilitar a compreensão, basta analisar que jamais existiu um governo exclusivamente baseado nos meios violentos, já que para tal, ele necessitaria primeiramente de uma base de poder para depois utilizar a violência como último recurso. Desse modo, onde um domina em absoluto, outro encontra-se ausente, sendo um capaz de destruir o outro. Além disso, Hannah define mais 3 termos necessários para a total compreensão do assunto. O primeiro sendo vigor, definido por ela como algo pertencente ao caráter de um indivíduo. Já a força não é, segundo Hannah, o sinônimo de violência, especialmente se serve como modo de coerção, mas sim força da natureza resultado da energia liberada por movimentos. Por último, o nome autoridade foi definido como um termo atribuído a pessoas, como pai e filho,
definida como o reconhecimento inquestionável daqueles a quem se pede que obedeçam, sendo o desprezo o seu maior inimigo. Em resumo, a violência necessita obrigatoriamente de instrumentos para se propagar e multiplicar nos meios da sociedade, sendo sempre fator secundário quando comparado ao poder. Também, pelo fato de necessitar de uma justificação, nunca poderá ser a essência de algo, a tornando incapaz de depender de números para ser praticada e limitando seu poder de ação. A violência, no fim, é a destruição de toda forma de poder e o começo da determinação do fim. Hannah dedica a terceira parte do seu livro para criticar algumas teorias que tentam solucionar a agressividade no comportamento humano. A teoria biológica, por exemplo, possui como base a comparação do homem com outros animais, comparando os comportamentos humanos com as demais espécies. A principal crítica da autora baseia-se na exigência desnecessária de que os padrões do reino animal sejam aplicados nos seres humanos, pelo simples fato de sermos animais também. Ela questiona também os estudos das ciências sociais que tentam definir o comportamento violento como natural do ser humano. A agressividade definida por eles como algo instintivo do ser, sendo equiparada a todos os instintos, como os sexuais e de nutrição. Dessa maneira, a característica presente em ambas, da definição do homem como um animal apenas racional, encontra-se em desacordo com a atualidade, que o define como científico. Para Hannah, é extremamente perigoso analisar biologicamente o ser humano em assuntos políticos. O perigo se encontra quando os glorificadores da violência utilizam como argumento que a destruição é um processo natural, sendo um pré-requisito para a vida coletiva da humanidade. Um grande perigo dessa análise é quando o racismo está envolvido, pois ele é conduzido não por atos reflexos, mas ações deliberadas baseadas em teorias pseudocientíficas. A violência na luta interracial é assassina, mas não irracional, pois é a consequência lógica e racional do racismo. E, com o crescimento da violência nas ruas, ela pode trazer consigo uma justificativa racista para ser realizada. Hannah traz outra análise interessante sobre a violência. A violência só pode ser racional se almeja objetivos a curto prazo. Afinal, não é possível saber com certeza quais serão as consequências finais dela, sendo mais provável que os poderes estabelecidos cedam às exigências insensatas e obviamente prejudiciais. E além disso, caso os objetivos não sejam alcançados rapidamente, terá a introdução da prática da violência na totalidade do corpo político. Por fim, quanto maior é a burocracia da vida política, maior será a atração pela violência. Concluímos, então, que a cada diminuição do poder, há um convite à violência. Quando o poder começa a escapar pelas mãos daquele que o possui, dificilmente irá resistir à tentação de não substituí-lo pela violência. Assim, quanto os meios se sobrepõem aos fins, será a maior prova do perigo da violência, e desse modo, o mundo irá sempre se transformar em um lugar mais violento. Bom, gente, esse foi o vídeo, tomara que vocês tenham gostado, não esquece de dar o like e se inscrever no meu canal que me ajuda bastante, tá bom? E muito obrigada pelos meus inscritos, gente! Eu nunca imaginei, sério. O que vocês estão fazendo se inscrevendo no meu canal? Hein? Eu não posso pedir 4 meses se inscrever no meu canal? Isso sim que é fã de verdade, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!